Olá, amigos, olá, amigas. Estamos iniciando a atividade desta terça-feira, dia 9 de setembro de 2025. Temperatura aqui em Porto Alegre no final desta tarde, nós estamos gravando o programa, 20 graus centígrados. Deverá baixar um pouco, como é normal, ao avançar da noite. E amanhã também teremos tempo bom até domingo. Parece que a previsão aí está estimando que na segunda-feira poderemos ter a volta da chuva, pelo menos que fique lá para segunda-feira, na semana que vem. Bom, 9 de setembro é dia do administrador. Eu quero homenagear os administradores de modo geral, porque o administrador, ao contrário do economista como eu sou, o administrador é o cara mais importante da empresa. Se hoje nós temos grandes empresas que atuam não só nacional, mas como internacionalmente, muito se deve ao trabalho do administrador. É aquele cara que organiza os processos, a estrutura organizacional e permite que as empresas tenham aquilo que é fundamental para o desenvolvimento, o crescimento delas, que é a saudabilidade financeira. E essa estrutura é criada pelo administrador. Parabéns aos administradores. Sou administrador. Parabéns. Parabéns. Então, em homenagem ao administrador, cumprimento o Zac e também a minha filha, Letícia, que é administradora. Então, e parabéns. Em nome deles, cumprimenta todos os administradores. E a todos os administradores do Rio Grande do Sul. Aquele discurso do cara, quando chega na solenidade, né, em nome do senhor fulano, cumprimenta todos. Cara, cumprimenta todo mundo. Bom, nós estamos aqui, como já podemos constatar, né, que é a minha direita, né, Luiz Fernando Zac. Obrigado, Zac, uma vez mais pela... Estarmos aqui, fazia hora que a gente não convivia nesse programa. De vez em quando é bom mandar o chefe viajar, né, cara? Vai embora, dá uma folga para nós aqui. Está lá em Foz do Iguaçu, o Silvio. Está no Guaíba ali, tomando banho. Jurandir Soares, obrigado, Jurandir. Uma satisfação sempre estar aqui neste programa, porque sempre a gente está em boa companhia. E uma coisa interessante, hoje nunca, eu acho que em momento algum desse programa, que pelo menos quando eu apresento aqui, o Jurandir foi tão necessário estar aqui pela sua condição de ser comentarista internacional. Temos aí o negócio dessa questão lá do Napal, né? É um comentarista internacional que é gremista, né? Então é importante isso. Bom, nós então vamos, evidentemente que o dia do administrador, nós fizemos essa homenagem, né, Zac, que é importante, né, o administrador na vida de todos nós, das empresas, mas naturalmente, rapidamente vamos passar pelo futebol. O pessoal está aí, nem a dupla Grenal. Quer dizer, a dupla Grenal não está perdendo, não está ganhando, não está empatando, porque não está jogando. Mas deveremos ter o recomeço do campeonato para nós aqui no final de semana. Me parece que os dois jogos são sábados. Sábado, tá. Grêmio contra o Mirassol e o Internacional em São Paulo contra o Palmeiras. Qual é a tua expectativa, Zac? Palmeiras e Inter lá em São Paulo. Os dois jogos difíceis. Sim. Dois jogos difíceis. O Internacional e Palmeiras. O Palmeiras não é, no meu entendimento, aquele grande time que foi há 2 anos atrás. O Palmeiras está num processo de renovação lenta, vai renovando, vai perdendo seus jovens jogadores, bota no mercado, contratou muito jogador estrangeiro também. Mas, enfim, é o Palmeiras que está ainda na disputa do título. Né? Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. Eu acho que não sai desses três. O favoritismo ainda é do Flamengo, mas o Palmeiras está ali buscando o resultado. Jogar lá no Allianz Parque sempre é difícil, hein? Não é grama natural, é aquele piso sintético misturado com grama. E talvez essa parada sirva para o Internacional. Primeiro, o Internacional ganhou um fôlego. Né? Nos últimos jogos me parecia que o Internacional não estava com a melhor condição física. É incrível, veio de uma parada da Copa do Mundo, dos clubes, se entendia que ali o Internacional ganharia fôlego, o Internacional intensificaria a sua melhora, a sua condição física, mas dentro do campo, jogos contra o Flamengo, não foi o que mostrou. Me parece que faltou até perna, e isso que o Internacional poupou alguns jogadores dos jogos no meio da decisão contra o Fluminense pela Copa do Brasil e no meio da decisão contra o Flamengo pela Libertadores, mesmo poupando, ressentindo uma melhor condição física. Talvez agora, com essa parada, com essa intensificação de treinos, que está precisando pela questão técnica, o Internacional possa fazer um enfrentamento. O Internacional perdendo vai criar o clima ruim. Por quê? Porque logo depois é o Grenal. Qualquer um dos dois, se tiver um mau resultado nesta rodada, o Grêmio com o Mirassol e o Internacional com o Palmeiras, vai ter um reflexo na semana Grenal. A gente sabe normal, como é que funciona aqui, é normal. E espero que o Internacional tenha todas as condições. Ele tem uma ausência certa, que é do Bernadette, pela questão de suspensão. Ele não tem um lateral esquerdo reserva.
Ele não tem, vai ter que botar o menino improvisado, o quarto zagueiro Gabriel, que já jogou na lateral nas categorias de base, mas estava nos últimos anos jogando como quarto zagueiro. É uma improvisação. Mas O Aguirre não joga lá do lado esquerdo? Mas aí o outro da direita, o paraguaio, não foi bem. Brits, não foi bem nas partidas que jogou. Eu até numa gostei, jogador de força. Mas o treinador, eu acho que o Roger Jurandir, ele está querendo fazer o terceiro zagueiro pelo lado esquerdo. Mais ou menos o que fazia o René lá atrás. Né? Fazia aquela função do terceiro zagueiro, porque o Palmeiras, jogando lá, é diferente do Palmeiras quando jogou aqui e ganhou do Inter. Jogou no contra-ataque, fez um gol, depois... Lá ele joga lá em casa, ele tem que sair para o jogo, ele tem que abrir um pouco mais. Vai dar espaço para o Internacional. Talvez o Internacional esteja pensando nisso. Jurandir Soares, o Grêmio contra o Mirassol, como o Zeca falou, é um jogo difícil, lá o Mirassol já provou, né, que tá uma boa posição no campeonato. Tão difícil para o Grêmio com o Mirassol como o Inter para o Palmeiras, né? O Mirassol é um time que está apavorando nesse Campeonato Brasileiro. Ele faz surpresa, né? A grande surpresa. Uma grande surpresa. E tu olha assim, quais são os jogadores? Não conhece ninguém. Só o lateral que era do Grêmio, o Reinaldo. Só o Reinaldo, né, que jogou no Grêmio, né? E que aqui não aprovou, né? Então, e lá está dando muito certo. Então, o Mirassol é o time que está sendo a grande revelação do campeonato. O Grêmio, a gente sabe, né, que está aí com altos e baixos, muito mais baixos do que altos, e agora criando uma certa expectativa, porque o Marcos Rocha entrou na lateral direita, entrou bem, jogador experiente. O Grêmio tinha conseguido um zagueiro que finalmente mudou a zaga, que foi o Balbuena. O Azar logo em seguida se machucou, já ficou fora, vai ficar por um tempo fora, mas veio o Noriega, esse, em função dupla, volante e zagueiro, e jogou muito bem lá no Rio de Janeiro. E se machucou também. Machucou, mas foi coisa leve, né? Ele joga. Se machucou quando tu joga? Ele joga, né? Uma pequena torção ali e tal. Mas eu acho que é uma grande contratação do Grêmio. O cara é um bom jogador, né? Bom jogador, né? A amostragem dele foi muito boa. É verdade. E agora o Arthur, que é a expectativa, né? O retorno de um jogador que se consagrou aqui no Grêmio, foi para a Europa, teve passagem no Barcelona, na Juventus, e depois entrou meio que em decadência. Acabou sendo emprestado para outros times menos expressivos, né? E agora vem aqui para reforçar o Grêmio. E o William, que chegou, mas que não joga sábado. O William ainda está com falta de preparo físico. Da onde é o William? O William? O William foi jogador do Corinthians aqui, foi do Corinthians. Né? Não, foi do Chelsea. Ele jogou no Chelsea muito tempo, foi um jogador de destaque no Chelsea. Né? Jogou Esse último ano dele que era em clubes menores, mas foi um grande jogador. A expectativa ainda está jogando o que ele jogava? É difícil, mas 37 anos, e já não estava mais na primeira linha do futebol. E já no Corinthians, ele também ele alternou bons e maus jogos. Eu me lembro do jogo contra o Internacional aqui, que eu até fui, eu gosto do jogador, não foi bem, ele já estava assim, a gente já notava que não estava com aquele mesmo vigor. Agora, fazem 3 anos isso. Se bem que o Corinthians também é complicado. É isso aí. O time isso aí. é complicado no Corinthians. Quando o troço lá não dá certo, a torcida pega no Não pé. significa que em outro lugar não vai dar certo Isso, também, né? Isso é verdade. Agora, Muito bem. Deixa eu falar só uma coisinha de futebol, que hoje tem jogo da seleção brasileira contra a Bolívia. E esses absurdos que tem no futebol, acho que tanto FIFA como Conmebol, não pode fazer um jogo de futebol a 4.300 metros de altitude. Isso é desumano, pô. Primeiro que mostra um desnível na competição. Tá? Os jogadores sem a condição física ideal, 4.300, quer dizer, é o ponto mais alto da Bolívia. É um lugar que não tem tradição de futebol. A Bolívia não tem expectativa de classificação para a Copa do Mundo, e os caras botam o jogo lá para ganhar do Brasil, para dificultar. Quer dizer, o Brasil vai chegar 3 horas antes do jogo, com todas as dificuldades. Quando a gente joga já lá em altitude de 2.000, 2.700, a gente já... que absurdo! Agora, 4.300, olha, acima do nível do mar, é, no meu entendimento, desumano. E a Conmebol tinha que ter uma regra nisso aí. Porque se fosse toda a Bolívia nessa altitude, está bem. Mas a Bolívia tem a sua capital, La Paz, eu acho que La Paz tem um nível bem abaixo. Quer dizer, obriga que os jogos
tanto de Libertadores como de quando os times são da capital e a seleção é da capital, que seja da capital, que tenha um equilíbrio na competição, porque isso causa um desequilíbrio. Eles põem no ponto mais alto do país. O ali. ponto mais alto É, do país. É para favorecer a Bolívia, mas na prática isso não Não tem resulta em nada nada, resultado, né? só Não tem nada desgasta resultado. os jogadores. Mas é interessante, né? Porque o Zaca puxou o assunto seleção, que iria passar batido, né? Tu vê Eu como nem a sabia que seleção- tinha jogo da seleção brasileira. Não sabia mesmo, sinceramente. A seleção ainda não recuperou o prestígio, apesar da presença do Ancelotti, que já deu... Vai ajudar. né? Ele É. vai buscar. Ele está mudando, a seleção, né? Mas a seleção passou por um período aí que ninguém acreditava nada, né? Tu olhava a escalação, não conhecia metade dos jogadores. Agora, tem uma coisa na Jurandir, o Ancelotti, por diversas razões, eu gosto dele, pela capacidade, pelo histórico, etc. Mas ele teve a coragem que os outros brasileiros não teriam de não convocar o Neymar. Sem dúvida. Está sofrendo uma pressão violenta, né? Mas ele A disse, não mídia está tá bem, não dando vem. pau Não, mas ele não dá bola para isso. E ele Tá tem certo. tamanho para isso. Exatamente. Tem tamanho e tem Eu salário. também concordo. Eu acho que a vinda dele para cá vai quebrar esse paradigma aí, que nós precisamos quebrar mesmo, né? O Neymar, eu respeitavelmente, é um grande jogador, mas eu acho que para a Copa do Mundo do ano que vem, tem jogadores aí tem que podem, prazo né? para poder recuperar. Pode Eu até acho se que esse recuperar. castigo Se ele do quiser. Ancelotti... Se isso ele aí. quiser. O Ancelotti deu o castigo. Quer jogar, vai ter que vir bem. Agora, a gente fala, o problema dos nossos jogadores, a safra dos jogadores brasileiros está muito baixa, né? Está muito baixa. Tu pega assim, na outra seleção de expressão lá, 2002, Cafu, Roberto Carlos, os laterais, né? Quem são os laterais hoje aí? Tu nem sabe. Nem sabe quem são os Olha laterais. o meio campo que tu tinha. Olha os ataques. O ataque, Rivaldo, Ronaldo e Ronaldinho, né? E a gente ficava com aquela bronca, mas vem cá, esse é lateral direito que tu falou aí, como é o Cafu. É só o Cafu, mas claro, não tinha outro, né? E não tem outro ainda, nem chegou outro ainda, né? Para poder, por exemplo, cotejar com a capacidade do Cafu. Então, a safra é muito distante. A safra é ruim. Está muito ruim. Aliás, no futebol brasileiro, total, né? Olha aqui, vamos falar um pouquinho de sucos Petri. Nós não temos aqui suco Petri, porque o Gilmar Govinati, o Gilmar vem aqui no programa, Tomou tudo? toma tudo e leva para casa ainda, né? Então ficou faltando, não tem sucos Petri aqui. Mas de qualquer maneira, o chefe, quando vier aqui o programa, acho que vem amanhã, tá um carregamento aí, né? Porque, ou então não convida o Gilmar, né? Esse é o negócio. Olha aqui, ó, sucos Petri. A sua sede pede saúde, claro, a sua sede pede o melhor. Sucos Petri, suco de laranja, suco de uva, água de coco, eu já provei, olha, maravilhosa também, como sucos Petri de laranja, né, e de uva. 100% natural, sem adição de açúcares e conservantes. E vamos falar um pouquinho do Sicredi, né, o sistema aí de crédito do cooperativismo do Rio Grande do Sul, que nasceu aí no interior do estado e hoje é esta potência toda nacional e internacionalmente. A Sicredi cuida de tudo para impulsionar o seu negócio. Tem Pix gratuito e ilimitado, além de taxas atrativas nas opções de crédito. É mais dinheiro no seu caixa, mais praticidade no dia a dia e, claro, um parceiro que pensa muito e junto com você. Aqui em Porto Alegre e cidades da região, você conta com a cooperativa Sicredi Origens. Abra a sua conta. Sicredi é ter com quem contar. Fazer o melhor hambúrguer do bairro. Esse é o negócio do Rafael. Planejar as melhores viagens. Esse é o negócio do Caio. Cuidar de cada entrega para cada um dos seus clientes. Esse é o negócio da Bruna. E o negócio do Sicredi é facilitar a gestão do fluxo de caixa do Rafael, do Caio e da Bruna. Cuidar do seu negócio. Esse é o negócio do Sicredi. Sicredi é ter com quem contar. Uma cidade como Porto Alegre, cada vez crescendo mais, urbanizando-se cada vez mais, né, ela precisa, claro, ter a correspondência de uma infraestrutura. E a prefeitura, de certa maneira, é a responsável por montar uma infraestrutura capaz de oferecer os melhores serviços para a população da cidade. Vamos assistir agora essa mensagem da Prefeitura de Porto Alegre, porque para a Prefeitura de Porto Alegre está fazendo mais pela cidade e está fazendo mais também por você. Acompanhe aí. Ele que precisava de um lugar para deixar o filho, a prefeitura criou novas vagas em creches. Para o Carlos, que precisava rodar com mais segurança, a prefeitura asfaltou 40 quilômetros pela cidade. Para a Júlia, que precisava de um exame de mamografia, a prefeitura zerou as filas. É a prefeitura de Porto Alegre fazendo mais pela cidade, mas principalmente fazendo mais por você.
Muito bem, eu disse no começo do programa que hoje a presença do Jurandir aqui era muito mais do que justificada, como sempre é, mas hoje especialmente. Jurandir, o que está acontecendo no Nepal, lá que fica, é um país lá da Ásia que fica entre a Índia e o Tibete, né? E além de seus templos maravilhosos, ela também tem a Cordilheira do Himalaia, onde fica o Monte Everest, capital Katmandu. O que está acontecendo ali? Explica para nós, porque a gente está vendo essas imagens todas aí correndo o mundo. Já subiste lá no Monte Everest? Ainda não. Essa é agora, com o problema do joelho, eu acho que não vamos subir. Não Né? vai conseguir subir. Não vamos poder subir. O Nepal vive o mesmo problema daqueles países asiáticos lá, como nós tivemos agora há pouco tempo, uma confrontação grande entre a Tailândia e o país vizinho, me fugiu o nome agora, não é o Laos. Bom, Vamos ver. do lado da Tailândia ali, que os dois estiveram em conflito. Por quê? Porque há muita questão religiosa. Também não é só o fundamentalismo islâmico que existe, também existe do budismo, Camboja. do hinduísmo. Camboja, exatamente, o Camboja. Né? Google resolve Google, tudo, né? Google, na horinha. mestre Google. Tinha o Google na Camboja. horinha resolve, né? Então, existe muito disso, né? Do fanatismo religioso, da questão do hinduísmo. E ali, por exemplo, no caso da Camboja e da Tailândia, é uma briga da mesma religião, mas é pelo aspecto de dominação de um templo que está ali na fronteira entre os dois países, né? E que cada um deles quer ter o direito de pertencimento sobre esse templo. No Camboja, a situação é parecida também, é dominação em busca, quer dizer, é briga em busca de dominação, de controle, De poder, né? De poder, né? E essas rivalidades religiosas, elas se espalham, logicamente, para a área política também, né? Buscam ter a influência política e exercer a sua dominação. O fato é que o resultado disso tem sido essa mortandade que tem lá, deu, se eu não me engano, 46 mortos aí, agora na última briga entre eles, né? E resultado disso, de paixões políticas, paixões religiosas, melhor dito, né? Essa paixão religiosa é uma coisa muito perigosa pelo mundo, né? A gente vê, né, os fundamentalistas islâmicos, por exemplo, né, os estragos que fazem, né? E se nós analisarmos lá no Oriente Médio, hoje, o que nós temos lá, essa briga também entre Israel e Hamas, não deixa de ser uma briga entre islamitas e judeus, né? Então, essas questões religiosas realmente elas se espalham pelo mundo e levam para os aspectos políticos e, na decorrência disso, para as confrontações. Isso é uma coisa histórica, né, Jurandir? Historicamente, a religião sempre foi um fator, em vez de agregação, né? Ela provocou esse tipo de coisa. Analisa as cruzadas. O que foram as cruzadas? Lutas religiosas, né? Em busca de uma dominação de Jerusalém. Claro que, sempre por trás, em nome da religião, tu vai em busca dos seus interesses econômicos. No caso de Jerusalém, seria a dominação sobre aquela grande cidade, que é um centro do mundo, no caso, na época, né? E quem tivesse o controle daquilo ali tinha um controle de toda aquela área do Oriente Médio, né? Mas a religião sempre esteve, né, par e passo com as questões políticas e sendo motivo para as confrontações bélicas, né? Luiz Fernando Zac, algum comentário a respeito disso aí? Não. Só que assim, isto, evidentemente, que ressalta cada vez mais os interesses, essa disputa religiosa, os interesses econômicos, como disse o Jurandir, e políticos. No final de semana, eu assisti um filme no Netflix, né? Beirute. É um filme interessantíssimo, né? O sequestro do embaixador, etc., de Beirute, isso em 1982, quando foi quase que exterminado por Israel. E ali mostrava essa confusão religiosa dentro do Líbano, que é um país
de 3,5 milhões de habitantes, mas as mais diversas religiões e o confronto entre elas, o não entendimento entre elas, e isso gerava uma disputa política de espaço, e isso transformava em atos terroristas, transformava isso em guerras, etc. Não foge muito, né? Se nós olharmos essa parte do mundo, principalmente o Oriente, são, desde que existe a humanidade, tem confronto lá, e o confronto ele é, infelizmente, baseado e muito definido pela questão religiosa. Muito bem, olha aqui, vamos falar um pouquinho desse tour gastronômico, que esse programa que permite que a gente faça, lá no Di Paolo. Na verdade, aqui, ó, você tem que visitar o Di Paolo. Visite a rede de Paolo Galeto, unidades com sequência aqui em Porto Alegre, em Gramado, Garibaldi, Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Recanto Maestro, Foz do Iguaçu, São Paulo e também Brasília. O melhor da culinária típica da Serra Gaúcha você encontra, claro, no Di Paolo. Comida saborosa, com essência artesanal. Preparados com amor, temperos frescos e, claro, seguindo as receitas da nona. Que maravilha aí, daqui a pouco vamos jantar, então vou pensar nesses pratos maravilhosos aí do Di Paolo. Pratos saborosos que são uma volta às origens. Toque caseiro para recriar experiências ao redor da mesa farta. Prove a sequência de Galeto Primo Canto em Porto Alegre, no Boulevard Laçador. Ali você encontra a opção Express também. E uma grande organização na área do comércio que é reconhecida internacionalmente, e mais sobretudo aqui no Rio Grande do Sul é o top do ponto de vista da área de supermercados. Eu falo, claro, no Grupo Zafari. 90 anos do Grupo Zafari não é para qualquer empresa, sobretudo da área do comércio, que é muito arriscada, é muito concorrida. Veja esta mensagem do Grupo Zafari, que tem um mantra, né, que diz o seguinte: economizar é comprar bem. Claro, no Zafari. Acompanhe aí. Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco. Tem quem salga antes e quem salga depois. Faz no espeto ou na grelha, com aperitivos ou direto ao ponto. E tem o Nestor. Aí, vizinho! Dia bonito para um churrasco, né? Chega aí, Nestor. Aí sim! Esse cheiro tá bom, hein? Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari pra você. Salzinho aqui, ó. Salzinho, pronto, vai sim. Zafari, economizar é comprar bem. Dessa vez tá bem do meu jeito. Que vizinho, nem te... Vou te contar. Esse furão aí, né? Fica só no cheiro. Vou te contar. O que me diz onde ele mora, que eu quero ficar longe, né? E tem. Vai, tem, né? Tem. Não precisa nem ser casa. Tem que, até apartamento do cara ouve, vê sente o cheirinho e Já aparece no muro. já chega para saber como é que tu tá. Tá bem, vizinho? Como é que vai? Tá, aquela história toda. Bom, nós falamos aí agora há pouco nessa crise, esse conflito do Nepal, mas temos crise também no Brasil. Jurandir Soares, julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, está no Supremo Tribunal Federal, que deverá se estender até o dia 12, mas as coisas estão esquentando. E aí? Bom, está acontecendo aquilo que se esperava, né? Porque a gente já sabe, esse é um jogo que está programado para acontecer e tu já sabe o score, né? Então, A partida jogada. partida jogada já. Vamos estabelecer, o jogo vai acontecer no dia tal hora, mas o score é 5-0, tá? Então, já sabe que vai ser isso aí. Agora, o que chamou a atenção foi a contundência do ministro Alexandre de Moraes e o tempo que ele levou para fazer o seu pronunciamento, né? E dar o seu voto, né? 5h30. Ele começou às 9 horas da manhã e foi até às 2h30 da tarde na sua explanação. Olha que tem que ter fôlego, né? E uma determinação, com uma raiva que estava estampada assim no seu rosto, aquele mórbido prazer de pisar nas pessoas envolvidas no acontecimento, né? A trama golpista, né? O líder da quadrilha golpista e outras coisas mais ali que foram colocadas. Agora, o que me chama a atenção é o seguinte: houve uma tentativa de golpe. Eu pergunto, Zac, tentativa de golpe É crime? é crime? Porque é o seguinte, eu estou determinado a matar o Zac.
eu vou matar o Zaque, eu vou fazer, eu elaboro um plano, tal coisa, para matar o Zaque. Aí, de repente, eu vou pelos caminhos e alguns descaminhos e no meio eu vejo, não, mas não é negócio eu matar o Zaque, é porque eu vou me incomodar depois, eu vou ser preso, tal coisa, não vou fazer. Ou porque vai deixar muitas viúvas. Olha só, que modéstia, que modéstia. Merece cumprimento. Minha mulher, minha filha. Zaque. Mas aí, eu cometi crime? Essa é a grande discussão, Júnior. Eu também. Essa é a grande dúvida, né? Tentativa, pensamento. Houve o ato. Enfim, eu não sou advogado. Mas se apegam nisso. Não, mas foi feito diversas ações que levavam para... Bom, concretizou ou não concretizou? Essa é a grande dúvida. Eu tenho muita curiosidade para ver o tamanho da pena. Né? Vai ser grande. Mas não tem lógica, né? Especialmente para o Bolsonaro vai ser grande. Mas daí começa a não ter lógica nas coisas. Até na argumentação que, bom, se não houve... não, se houvesse o golpe, é uma outra avaliação, é uma outra pena, é uma outra dosagem na pena. Mas, enfim, eu também, eu tenho muita dúvida nesse aspecto. Repito, não sou advogado, mas tenho dúvida. Houve uma tentativa, vamos imaginar que houve a tentativa do golpe. Mas é uma tentativa que ele pode ter desistido no meio do caminho. Fizeram toda a planificação, mas como o teu exemplo, mas, pô, não é viável. Não estou nem dizendo que é justo ou não é justo. Que era interessante, não é viável de concretizar, não vai acontecer. Ok. Enfim, tu fala que o resultado é 5-0, né, jogo jogado. Eu estou estranhando um pouco a posição do Fux. No Fux, ele está destoando deles. Ele está destoando desse encaminhamento. Eu não sei se não é capaz, enfim. Que não muda nada também. Né? Eu acho que o voto dele talvez seja, se for para uma condenação pequena. Pequena, né? O mais provável. Pode ser até que ele parta para uma inocentação deles lá, né? Mas eu acho que o mais provável seja uma condenação pequena. Mas é surpreendente também analisar os recados que os Estados Unidos manda, né, para o Brasil no dia do julgamento. Os Estados Unidos, digo o presidente Trump, cada um cuida da sua cozinha, cada um cuida do seu quintal. Eu acho que o Alexandre Moraes tem todos os defeitos e podemos aqui listar, mas é um homem corajoso. E parece que quanto mais provocado, mais raivoso ele fica. Isso que me surpreende, é isso que o Jurandir, com muita competência, viu, esta raiva dessas 5 horas e meia, também, por mais raiva que ele possa ter do processo, mas parece que essa questão dos Estados Unidos, em relação a ele, parece que tem aumentado essa bronca, essa dose parece de assim raiva. que ele está sentindo assim, agora estou perdido. Quer dizer, agora vou... Eu não sei se perdido. Não, eu digo assim, agora... Não, ele certamente ele está assim, agora eu estou sob o holofote de alguém que é muito mais poderoso que eu. Mas será que não é isso que ele quer? Não, pode ser que ele quer. Hoje... Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte, pode até ser o que ele quer, mas isso o leva até as últimas consequências. Eu sei, sabe, agora não tenho dúvida. Deu, né? Mas o Trump é amado e odiado. Né? Essas pessoas que odeiam o Trump, são muitas, né? Nós vimos na decisão do jogo de tênis, né? Nos Estados Unidos. Essas pessoas que odeiam ele começam a olhar, talvez, o Alexandre Moraes com outros olhos. As pessoas que não gostam do Alexandre Moraes, que gostam do Trump, vão cada vez mais continuar achando que as ações do Trump estão corretas. Eu acho que não. Cada um cuida do seu quintal. Agora tem uma coisa, deixa eu só te fazer, não vou contrapor a tua ideia, mas só que tem uma coisa. O Brasil é um país que, eu como isso como economista, ele é signatário de vários entendimentos internacionais, vários fóruns internacionais, em que ali está registrado o seguinte, que o país que assina esse tratado, ele se compromete a respeitar cumprir. isso e aquilo, sob pena de ter
a atuação sobre ele dos países membros ou da instituição como instituição a cobrar. Então eu não acho que seja Está correto. Da instituição a cobrar, não de uma ação unilateral do presidente. Não, mas tudo bem, só que o presidente Trump é de um país que domina, que é o maior signatário dessa, é o que mantém. Mas tu está concordando que ele está exorbitando a sua função. Eu até não concordo. Eu não concordo que ele esteja exorbitando. Eu acho que o Brasil está exorbitando, o Brasil, em primeiro lugar, está exorbitando, fazendo coisas que não deveria fazer. Isso deveria provocar um repúdio da população, porque não é de hoje que esse ministro do Supremo Corte pisoteia na Constituição, faz o que quer, manda a gente. Tem senhoras de 70 anos, 80 anos presas pelo quê? Mas o Silvio, isso já deveria indignar a todos nós. Eu concordo contigo. Isso já deveria. E nós não temos poder. Mas qual é a competência dos Estados Unidos sobre isso? Porque o Brasil tem tratados que fazem com que o Brasil seja alinhado e não cometa essas atrocidades. Tratado? É muito simples. Qual tratado? Tratado da OEA. Vários então, tratados. compete à OEA de fazer as represálias no Brasil. Os Estados Unidos, como país mais poderoso, aliado do Brasil. Então, todos nós vamos estar sujeitos. Mas aí tinha que ser uma ação via o Tribunal de Justiça Não, da acho que OEA, seja. Agora, eu acho sediado que lá os na Estados Unidos Costa têm Rica. direito também. Olha o que ele faz. Olha o que está acontecendo em Gaza, só olhar. E o que está acontecendo no Brasil é que A pessoas interferência presas, dele pessoas mata mortas, as pessoas. pessoas mortas, presas, jornalistas que são demitidos. Isso não é normal. Eu não vejo como normal isso. Não, claro que não é normal, mas Então, não é normal. E nós não temos poder para romper isso. Não temos poder. Existem mecanismos para que possa punir o país. E nós todos concordamos. Esses organismos não estão punindo quem está tentando punir, está punindo Graças o a povo Deus. e está elegendo um outro, Graças a está Deus. estimulando o outro, Eu que vai nos custar muito caro. É essa bobagem desse presidente, que é metido. Aí o Brasil adora. O fato é que tanto essa ação do Trump quanto a ação do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos estão ajudando o Lula. Não tem dúvida. Estão ajudando muito o Lula. Porque agora o Lula está chegando destruir o Brasil aquele ponto que é o ideal para todo governo de força, o governo que está balançando. Um problema externo para unir a população internamente. Né? Só que ele não está unindo, né? Só que não está unindo. Ele está crescendo na parada. Mas eu duvido que ele crescendo. vai reverter essa situação. Eu acho que não. Não, mas Claro. Ele pode até crescer um pouco, mas vai. a política eu aprendi, a vida me ensinou, a todos nós aqui no Guri. Política a gente olha com a razão, não com a emoção. O Alexandre Não de Moraes se está faz vendo com a razão. Não, todos nós aqui concordamos que não. Todos O nós governo concordamos. brasileiro que apoia o Eu não Alexandre de estou Moraes ninguém duvidando. está apoiando ações de coração, ações irracionais. Mas o que o Jurandir fala é de um outro aspecto. O Jurandir está falando de um processo eleitoral futuro. Eu acho que há 3, 4 meses atrás, a situação do Lula era uma. Após esse movimento, no meu entendimento, absolutamente equivocado do presidente Trump, a aceitação do Lula é outra. Ele cresceu na parada. Mas parece, então por que ele cresceu? Não estou falando nem do Alexandre de Moraes. Acho que o contraditório, as pessoas não gostam do Alexandre de Moraes, continuam os mesmos. Na verdade, eu gosto dele, eu Das- gosto das ações das dele, atuações. que são acobertadas pelo Congresso Nacional, que são acobertadas pela OAB. Eu não sou advogado, a OAB, eu vou contar um caso aqui, eu já contei. A OAB, uma certa vez eu estava em Brasília e o Bolsonaro era o presidente. Aí o Bolsonaro respondeu a um repórter do Estado de São Paulo que ofendeu ele, na mesma medida, o Bolsonaro não mede palavras e não leva desaforo para casa. A OAB fez uma nota oficial nos jornais do Brasil, indignado. Mas onde é que está a OAB neste momento em que o Alexandre de Moraes faz o que quer da Constituição brasileira, coloca no lixo, e a OAB nem está. Onde é que está a OAB? Não só a OAB do Rio Grande do Sul, que também está meio frouxa agora porque o Lamarck saiu, mas a OAB nacional, acovardada. Todas as instituições estão dominadas pelo Alexandre de Moraes. Esse é o problema. Nós estamos admitindo que um ditador faça o que quer no Brasil. Pelo amor de Deus. Não, há um conluio aí entre o governo e o Supremo. Isso aí Com está certeza. Não, isso é visível. Com certeza. É visível. Isso está nos levando A para o fundo OAB, do no poço. caso, a OAB Nacional está apoiando isso aí. Ela está... Aqui o Lamarck foi contra, o Lamarck teve dignidade de manter a instituição OAB aqui dignamente, do ponto de vista dos advogados, que eu conheço muitos advogados que estão até querendo se desfiliar da OAB, não conseguem, né? Porque exatamente pela posição política da OAB. Silvio, nós não discordamos em nada nesse aspecto. O que há minha discordância em relação à tua fala é a movimentação do Trump. Ela é equivocada, ela não ajuda em nada, ao contrário,
ela fortalece aqueles que nós entendemos que não devem estar no poder. Mas ela está trazendo uma realidade, ela está trazendo a interferência do Trump, está trazendo uma realidade para nós. Hoje, todo brasileiro sabe o que é até a Magnitsky, todo mundo sabe o que é isso, o que é aquilo. Quer dizer, o Bolsonaro trouxe para a população o despertar da consciência patriótica. E, neste momento, eu acho que esta definição é que vai traçar o destino do Brasil para o ano que vem. Porque o que estão querendo fazer é não fazer a eleição ano que vem. A propósito, eu tenho amigos em Brasília, que diz que o projeto do governo é não realizar eleições no ano que vem e fazer com que as eleições sejam em 28 casadas com as eleições municipais. Mas para o governo seria um erro. Pois é, que o mas governo esse é um vai querer projeto isso? que esse cara que é da área política de Brasília me disse que Mas o por governo que está o governo pensando vai nisso, querer isso? para não dar chance Em agora vi- para o Bolsonaro. Em 28, a chance do Lula perder é muito maior. Em 26, ele não perde para ninguém. Duvido que eu não perca para ninguém, Ah. que é isso. Peraí, Se as eleições forem corretas, se as vai eleições perder para forem quem? lisas, Bolsonaro? pronto, Não, Bolsonaro. não, Que pro isso? Tarcísio. Aí duvido. O Tarcísio qualquer um o ganha Tarcísio- de Lula. Não. Eleições, O Tarcísio é a figura. O Tarcísio é a figura, Jurandir, eu concordo contigo, faria campanha para o Tarcísio. Faria campanha. Se o Bolsonaro tivesse a grandeza e dissesse: não sou candidato, meu candidato é o Tarcísio. Sim, isso é fundamental. Isso é fundamental. Fundamental. E diga logo, porque aí o Tarcísio vai trabalhar o centro. A direita ele tem ao normal, ao natural. A direita que vota no Bolsonaro votaria no Tarcísio de olhos fechados. E ele teria o tempo para trabalhar o centro. Agora, isso precisa que o seu Bolsonaro diga que não é candidato e que a franquia dele não é candidato. isso Nem aqui filho, nem mulher. Isso é que o Lula quer, porque quer desconstituir o Bolsonaro, que o Bolsonaro veio substituir o mito que o Lula tentou ser e não foi. O Lula está desconstruído, isso que eu acho. O Lula não tem mais, sinceramente, o cara hoje que tem a população, que é amado pela população, o Lula sai, é vaiado. Bom, o exame, esse passeio lá dele no 7 de setembro foi uma vergonha, não tive ninguém na rua. Mas sabe Como é que um cara desse vai Tu ganhar sabe eleição? quem é cara? o eleitorado do Lula? Não é o eleitorado do Bolsonaro. Pois é. O eleitorado do E onde Bolsonaro é a estava o classe eleitor média. onde é que estava o eleitor do Lula A domingo? classe média vai para o Parcão. Onde é que estava o O eleitor pobre- do Lula domingo? O pobre não vai para o Parcão. O pobre vota. Isso é um troço, para mim, elementar. Isso é um equívoco quando as pessoas dizem: olha o movimento do Bolsonaro, lotou a Paulista. Classe média, média alta. Nós, a nossa, que vai para o Parcão, que pega a bandeira. O eleitor nato do Lula, não é essa eleição, todas as eleições, o extrato foi esse, são as classes baixas. Esse não se movimenta. Esse do botijão de gás, o do Bolsa Mas olha aqui, Família. ó, eu né? duvido que o... Esse que agora vamos esperar que Eu duvido que o o imposto Lula... de renda diminua também para até Eu 5 duvido que mil. o Lula Esses votam no não Lula. pudesse, por exemplo, mobilizar essas pessoas. Por que não mobilizaram? Porque o pessoal não está mobilizado deles também. O pessoal não está, então... Pô, Brasília foi uma vergonha. Se fosse ele, não teria feito esse desfile. É uma vergonha. Cada manifestação pública do Lula é uma vergonha. Mostra que realmente, para mim, a eleição de 22 foi safada, né? Foi safada, foi roubada do presidente Bolsonaro. Mas olha aqui, vamos falar um pouquinho A sobre a 18 não prefeitura foi. de Porto Alegre. Vamos falar um pouquinho de Porto Alegre, estou falando lá de 22. Não, mas a 18, quando o Bolsonaro ganhou, foi limpa. Mas naquele tempo não tinha isso que estava tendo hoje. E só a partir da eleição do Bolsonaro é que a esquerda passou a fazer essas mutretas. E ganhou a eleição em 22 exatamente porque ela se preparou para não deixar o Bolsonaro ganhar. É isso que eu penso. Olha aqui, vamos falar da Prefeitura de Porto Alegre. A verdade, a Prefeitura de Porto Alegre está fazendo uma série de obras de infraestrutura, porque obra de infraestrutura favorece a população da cidade. Olha aqui, ó, fazendo mais pela cidade, fazendo mais por você. Acompanhe a mensagem da Prefeitura de Porto Alegre. A prefeitura revitalizou praças. Para a avó Rosa, que precisava descartar seu lixo, a prefeitura instalou mais contêineres. Para o seu Jorge, que precisava de uma vaga de hospital, a prefeitura criou novos leitos. É a Prefeitura de Porto Alegre fazendo mais pela cidade, mas principalmente fazendo mais por você. Vamos no nosso tour gastronômico chegar lá na Protásio Alves. Barranquinho. Barranco há mais de 54 anos no coração dos gaúchos. Eu fui na semana seguinte à inauguração do Barranco, se não me engano, 1969, acho que foi maio, junho, por aí, que o Barranco foi inaugurado. Tu estivesse lá também, né, Jurandir? Bem no começo do Barranco? Sim, mas não lembro da inauguração, não. 69 foi. Mas sou 69. frequentador desde os princípios. Sim, lá. Né? Eu acho o Zaque também, né, Zaque? Sim, O Barranco, sim. o Barranquinho realmente são digamos assim, pontos da gastronomia gaúcha,
não só queridos, Ponto de conhecidos, encontro, né? ponto de encontro. E não só nosso aqui, mas também o pessoal que vem de fora, sempre quando o cara vem aqui, diz, me leva no barranquinho, o cara quer que a gente pague lá para eles também, né? Faz uma oferta. Faz, né, cara? Quer fazer Já o quê, tem um né? descontinho, né? Os caras vêm para cá para nos prestigiar. Então, olha aqui, ó. O melhor chopp e o melhor churrasco, o ponto de encontro da capital gaúcha. Subindo ou descendo a Protásio, complexo Barranquinho. Ambientes climatizados e ao ar livre. O telefone do Barranco, se você quer fazer lá uma reserva, para você, família, mulher, marido, filho, enfim, seu grupo de amigos, 3331 6172. Se for o caso do Barranquinho, melhor qualidade também, né? O Barranquinho, o telefone para contato e para reservas, 3028 2310. Barranquinho, Protásio Alves, 1578. Importante lembrar que o horário de funcionamento das duas casas é a partir das 11 horas até as 24 horas. Doutor Soares. Olha, eu quero retomar essa questão que nós estávamos discutindo a respeito das eleições, especialmente a eleição de 2026, porque é preciso deixar assim muito claro que no atual momento o Lula está em vantagem, em função desses aspectos aí que a gente abordou, né, que a briga com o Trump está favorecendo ele. Inquestionavelmente ele cresceu na parada com isso aí. E a oposição, ela tem a oportunidade de se estruturar. Agora passa exatamente por aquilo que o Zac colocou antes, né? Passa pelo Bolsonaro, porque o Bolsonaro ele está na expectativa de conseguir um indulto, sei lá o quê, de ele ser o candidato. Não vai ser. Agora, se não for ele, ele quer que seja alguém da família, ou quer que seja a Michele, ou que seja o Eduardo. Não dá para ser, não pode ser por aí. Para ter uma viabilidade, o nome tem, o nome existe, o nome do Tarcísio, governador de São Paulo. Esse vai receber o apoio incondicional da direita e grande parte do centro. Direita, centro-direita e centrão. Tá? Agora, vai ser necessário que o Bolsonaro chegue e diga assim, ó, o Tarcísio realmente é o meu candidato. Se ele fizer esse pronunciamento, aí eu acredito que o 2026, Zac, não emplaque o Lula. Não, e Jurandir, o estado de São Paulo é o segundo país da América, né, em termos de orçamento, grandeza e população. Ele hoje dizem que tem uma eleição quase que no primeiro turno como governador de São Paulo. Para a reeleição. Uma reeleição, pelo excelente governo que está fazendo, etc, etc. Por isso, eu acho que ele não vai para presidente. Ele não vai renunciar se não tiver certeza dessa armação. Lá ele tem, em São Paulo, tem a garantia. Não, ele tem a garantia, mas daqui a um pouco, só um pouquinho, se senta, nós temos que olhar o Bolsonaro como uma grande liderança da direita, né? O Bolsonaro pode não ganhar do Lula, pode ganhar, mas mesmo que não ganhando, ele tem um percentual de apoio que decide uma eleição. Como diz o Jurandir, ele faz esse movimento, ele diz, olha, este é o meu candidato, é o candidato dos meus partidos, PL, etc, 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 é o candidato da direita, eu tenho convicção que o Tarcísio, não vai para a reeleição e daqui a um pouco, olha, começa a construir com o centro, com esses partidos que... Pega o meu partido, que se divide normalmente, o MDB, e começa a construir com esses partidos. Ele tem um apoio natural, o João diz, direita, centro-direita, mas começa a buscar este centro e até a parte do centro-esquerda que não está concordando com o governo Lula, que não está concordando com esse governo, e olha no Tarcísio. Primeiro, o Tarcísio tem uma isenção política no processo, o Tarcísio tem o governo de São Paulo para mostrar a sua qualidade de gestor, e aí possa ser a grande diferença desse processo eleitoral. Agora, tudo passa por um posicionamento do Bolsonaro. E veja que o Tarcísio já está se articulando, que ele tem conversado lá com o Mota em função da anistia. Sim. Anistia especialmente. E bateu no Alexandre Moraes. Foi duro agora, bateu no Alexandre Moraes. Bateu forte, né? Bateu forte no Alexandre. Ele está mostrando que... Na verdade, o Tarcísio, acho que ele começa agora a ver uma perspectiva de concorrer a presidente, e ele quer agora dar uma questão, ter um certo verniz político, né? Quer dizer, ele está avançando do ponto de vista de ele também ser um personagem político do país.
Que eu acho importante, eu acho aí, né, ter esse lado aí, né? Vou falar um pouquinho aqui, daqui a pouco nós vamos para o final do programa, né? Passa rápido, quando a gente, sobretudo quando tem essas discussões Tem legais. muito aí, assunto, né? né? O Brasil está Muito assunto, é verdade. efervescente. E olha aqui, vamos falar um pouquinho da Algair, o grupo Algair. Temos um novo empreendimento da Algair Incorporações. Trata-se do Vila Portal, um condomínio absolutamente exclusivo. Ele fica ali na Vila Conceição. A Vila Conceição, para quem não sabe, fica no coração da Zona Sul de Porto Alegre. Eu passo muito por ali porque eu moro muito próximo da Vila Conceição e é um lugar muito charmoso. E você, se não conhece, passe lá para conhecer este empreendimento da Algair Incorporações. Vamos ver aí o VT com a mensagem da Algair Incorporações desse empreendimento maravilhoso da empresa. Um condomínio exclusivo no menor e mais charmoso bairro da cidade, a Vila Conceição. 18 casas em torno de um patrimônio histórico. Um casarão colonial que está sendo restaurado para ser o coração social da Vila Portal. Muito bem, uma das empresas financeiras que é destaque nacional e que acabou sobrevivendo à reforma bancária em 1986, foi feita uma reforma bancária porque, na verdade, muitos estados brasileiros tinham bancos públicos, eram apenas usados politicamente e davam prejuízo por isso também. Mas o Banrisul mostrou que era sempre muito eficiente, o Banrisul sempre foi profissionalmente muito bem administrado. Os governadores, né, Jurandir e Isaac tem experiência política aqui, os governadores sempre souberam. Foi chefe da Casa Civil. Então, o Isaac tem muito. Tem vivência lá. Na verdade, né, Isaac, o Banrisul sempre foi muito bem, digamos assim, sempre teve administradores muito competentes, bem escolhidos pelo governador. E é uma coisa importante isso, né? Não tenha dúvida, mostra cada vez mais consolidado que é um banco social também. O Banrisul tem essa capacidade. E principalmente na figura do Fernando Lemos. Fernando Lemos, que já está presidindo pela terceira vez. Tem o banco na mão, acho que isso é importante. É verdade, o banco é importante. O Banrisul tem uma capilaridade no Estado assim que nenhum outro banco tem, quer dizer, nenhum outro banco daqueles. Eu me lembro que daquele tempo tinha Banco do Estado de São Paulo, Banco do Rio de Janeiro, Banco de Minas Gerais, todos eles eram públicos. Mas o Banrisul teve sempre essa característica, ou seja, uma capilaridade. Por isso que nós amamos o Banrisul. O Banrisul é uma coisa já incorporada, né, na memória, no intelecto. Sim, foi um dos poucos desses bancos estatais que ficou, né? É verdade, São acho que só dois, Jurandir. Muito bem. Até o Banespa, né, de São Paulo, aquela potência toda, ele desapareceu. O Banespa, sabe como é que é, né? Tinha muito, eu sei que teve muito desvio por lá. Sabe como é que é? Muito, naquele tempo se usava muito politicamente o Banco do Estado. Não é o caso do Rio Grande do Sul, claro, mas dá. E Banespa, sobretudo. Olha aqui, ó. Vamos combinar o seguinte: ninguém gosta de perder tempo, claro. E melhor ainda, todo mundo adora o quê? Ganhar tempo. Por isso, preste atenção nessa dica que vai facilitar a sua vida na hora de passar por pedágios e estacionamentos. Com a tag Banrisul com tecnologia Veloy, você passa direto, sem filas e sem aquele estresse que sempre dá nessa hora. E o melhor, aquela mensalidade, né, para quem tem qualquer modalidade dos cartões Visa ou Mastercard do Banrisul. Você não tem essa mensalidade. E é uma grande diferença. Você faz a primeira recarga e o valor você paga direto na sua fatura. Isso significa mais tempo para pagar. As próximas recargas serão automáticas, para você não se preocupar absolutamente com nada. Peça a sua tag pelo aplicativo Banrisul. A emissão da tag custa só 20 pila, Jurandir. E você aproveita todos os benefícios sem preocupar com a mensalidade, viu, Zaque? Não tem problema nenhum, mensalidade não tem. É mais praticidade, mais agilidade e, claro, também muito mais tempo disponível para você. Tu buscar a tag do Banrisul é uma decisão supimpa. Ah, gurizada. Na propaganda lá, minha filha, você tem uma solução supimpa? Vamos ao Banrisul, então, vamos ver. Fila no pedágio. Não acredito. Não acredito eu que você ainda para em pedágio. Esperar o quê, né? De quem ainda usa isso. Com a tag Banrisul, você passa sem filas, paga no cartão de crédito Banrisul e pode ganhar mensalidade grátis. Peça sua tag pelo app Banrisul. Pronto. Acabei de pedir pelo app. Bye, bye, filas. E tchauzinho pra você também. Tag Banrisul. Quem tem, passa bem.
Muito bem, quando você está acostumado, por exemplo, a abusar um pouquinho da comida, não se preocupe, nós temos a solução também, né? Nós temos aqui, ó, Barranco, temos o de Paolo e tal, nós sugerimos onde você se alimentar bem. Mas se você vai lá e abusa, tem um cara aqui que abusa, eu sempre falo, né? O Govinati, que é um cara que abusa, uma barbaridade. Ele leva a urina, o chefe já traz uma estoque grande de urina aqui, porque sabe que o pessoal aqui abusa, o Vilmar sobretudo, então leva a urina. Realmente a urina é essência de vida e é um auxiliar digestivo indicado para casos de má digestão, claro, causadas por excesso de comida, excesso alimentar. Laboratório Vesp, há mais de 100 anos, aqui em Canoas. Jurandir Soares, a eleição na Argentina? Pois é, nós tivemos eleições no fim de semana na província de Buenos Aires, né? Sempre é bom destacar que nós temos a cidade de Buenos Aires e a província, né, que envolve a cidade de Buenos Aires e uma gama de outras, e cuja capital é La Plata, né? Então, na província de Buenos Aires, eleições para eleger senadores e deputados. E havia muita expectativa, porque o Milei cresceu na parada nos últimos tempos, conseguiu dar uma segurada na inflação da Argentina, e ele esperava ter uma vitória dos seus candidatos, ou se perdesse, que perdesse por muito pouco. Ele perdeu por 13 pontos de diferença. Isso aí, marcante, 46% a 33%. E é o maior colégio eleitoral da Argentina. 40%, né? 40% da Argentina está ali na grande Buenos Aires, né? Então, foi uma derrota para ele, e, logicamente, a vitória do peronismo. A Cristina Kirchner, desde a sua prisão domiciliar, que ela estava vibrando, né, saudando lá os seus comparsas, mas o fato é que teve alguns aspectos aí que pesaram para essa derrota do Milei. Um aspecto assim que é fundamental é que, para fazer essa retração, essa contenção de gastos públicos, isso está implicando em redução de salários de funcionários públicos, demissão de funcionários públicos, congelamento de reajustes de aposentadorias, né? E imagina o que isso aí implica, né? Isso é doloroso para as pessoas. Pode ser muito bom para... O impacto é grande, né? É bom para tu enxugar as finanças, reduzir a inflação, bom para o Estado, coisa né? toda. Mas tu tem um custo muito alto disso aí. O custo social, né? Custo social O custo social, tu paga a conta. Tu paga a conta. E somou-se ainda um outro aspecto, né? Por azar do Milei, estourou nesse meio tempo um escândalo lá, uma denúncia de que a irmã dele, a Karina, que é o braço direito dele, e que dirige lá uma entidade que fornece medicamentos para pessoas com necessidades especiais, estaria levando uma propina de 3% nas vendas desses medicamentos. Que loucura. Pode não ser, pode ter sido uma coisa, mas... Isso certamente deixou o Milei mais escabelado, né? Já que é, né? Se é possível. Se é possível. Zac, obrigado pela tua presença aqui. Um grande abraço. Meu, obrigado. Já terminou? Debate, terminou. O programa, sabe o programa bom é rápido, né? Rápido, bom é rápido, né? Companhia Um grande boa, abraço isso aí, também. né? Um debate, eu acho sempre salutar a gente debater muitas vezes. Eu costumei com debates na televisão no Câmera 2. Uma vez o cara subiu na mesa lá, estou falando lá em 1980 e pouco. Né? Quem é que subiu na mesa? Agora no ar, outro dia eu te digo. O debate, mas o debate é bom, interessante, porque na verdade, às vezes a gente tem que centrar essas coisas muito... E o Clóvis, querido, né? O Clóvis Duarte, o melhor apresentador que a televisão do Rio Grande do Sul já teve. Muito boa noite, muito obrigado para todos vocês. Tenham um bom sono. Amanhã um novo encontro com vocês aqui no Atividade. Até lá.